Olá, primeiramente gostaria de agradecer pela atenção. Meu nome é Davi Matheus Viana de Moraes, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Passo Fundo. O objetivo da apresentação é expor os resultados obtidos pelo trabalho intitulado Artéria esplênica, qual a sua real origem, trajeto e ramificações. Por que estudar a artéria esplênica? A artéria esplênica é responsável pelo suprimento sanguíneo do baço e por parte do suprimento sanguíneo do estômago e do pâncreas. A artéria esplênica apresenta diversas variações, tanto em relação à sua emergência, quanto curso, ramificações e relações anatômicas. O conhecimento do padrão vascular, ele sistematiza uma tendência e que facilita o reconhecimento de suas anomalias. Quando levamos em consideração que a artéria esplênica está envolvida em diversos processos patológicos, sobretudo gástricos, esplênicos e pancreáticos, chegamos à conclusão de que o desconhecimento de suas peculiaridades muitas vezes é motivo de interpretações errôneas no intraoperatório e que levam a complicações no ato cirúrgico. Bem como o conhecimento muitas vezes promove o reconhecimento dessas anomalias, o que interfere no plano cirúrgico e acaba promovendo o atendimento qualificado e individualizado do paciente. Há também outras motivações, como os raros estudos acerca da artéria esplênica em específico, muito embora encontramos diversos estudos sobre o tronco cilíaco. Quando olhamos exclusivamente para a artéria esplênica, esses estudos diminuem consideravelmente. E assim, esse trabalho objetiva determinar a prevalência e descrever as principais variações morfométricas em relação à origem, trajeto, ramos terminais e polares. Falando um pouco sobre a metodologia, o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e analítico, realizado no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, onde foram selecionados pacientes que haviam sido submetidos à tomografia computadorizada no segundo semestre de 2018. Essa amostra inicial, composta por 2.000 pacientes, estavam incluídos pacientes de ambos os sexos, independentemente da idade, que tinham realizado tomografia contrastada. Foram excluídos, então, os pacientes que haviam realizado esplenectomia ou que apresentassem qualquer alteração que inviabilizasse a análise da artéria esplênica, resultando, então, na amostra final de 1.235 pacientes. Os dados foram obtidos através de 2 programas, o ARIA-Aurora, programa de imagem, onde foram analisadas as tomografias e obtidas informações quanto à origem, trajeto e ramos terminais e polares da artéria esplênica. Do prontuário eletrônico foram coletadas informações como idade, sexo e cor. Na análise estatística, foi realizada a dupla digitação e validação dos dados, caracterização da amostra, o cálculo das frequências absolutas e relativas das variáveis, bem como realizado o teste de Q² de Pearson e o teste T de Student. Dos resultados. Da amostra de 1.235, tivemos uma maioria de indivíduos do sexo masculino, brancos e entre idade de 60 a 69 anos. Da origem. A artéria esplênica surgiu em alguma conformação do tronco cilíaco em 99,11% dos participantes. Desses, 5,95% apresentaram padrão bifurcado, a barra em azul. 92,17% padrão trifurcado, barra em laranja, superioridade já esperada, uma vez que o padrão clássico do tronco cilíaco é um padrão trifurcado, formado pela hepática comum, esplênica e gástrica esquerda. E, por fim, 1,88% apresentaram um padrão tetrafurcado. Falando do diâmetro arterial, foi observada uma média de 5,92 mm com desvio padrão de 1,2. Variação encontrada, valor mínimo de 2,81 e o valor máximo de 10,84. Trazendo um dado da literatura internacional, um estudo chileno realizado por Mendes e Associados, com 600 pacientes, encontrou uma variação de 4 a 11 mm e uma média de 8,6. Ainda sobre o diâmetro arterial, foi visualizada uma média superior em indivíduos do sexo masculino quando comparados a indivíduos do sexo feminino. A diferença também existe entre a média de indivíduos brancos comparado a indivíduos não brancos. Vale lembrar que a pesquisa foi realizada no norte do Rio Grande do Sul, uma região onde há um predomínio da população branca, fato que deve ser analisado quando olhamos para esses dados. Do trajeto arterial, podemos classificar, segundo Suzuki e Wada, em 2008, em dorsal ou suprapancreático. Na nossa pesquisa, encontramos uma maioria de 75,63% do trajeto suprapancreático.
A primeira imagem mostra um trajeto suprapancreático, onde foi visualizado esse padrão em maior número nos indivíduos do sexo feminino. Na imagem subsequente, visualizamos o padrão dorsal. Esse padrão foi visualizado em maior número nos indivíduos do sexo masculino. A relação entre trípode trajeto e sexo é inédita na literatura. Dos ramos esplênicos terminais, foi visualizado em sua maioria em número de 3. A amplitude foi de pacientes com um único ramo, encontrado em apenas 0,16% dos casos, até pacientes com 8 ramos terminais. Já em relação à ocorrência de ramos polares, a nossa amostra, em sua grande maioria, não apresentava. Foi visualizado pacientes com 1, 2 e 3 ramos polares. Aqui nós trouxemos uma imagem de um paciente com um único ramo polar. Para concluir, a artéria esplênica teve sua origem em alguma conformação do tronco celíaco trifurcado. O trajeto mais visualizado foi o suprapancreático, o padrão de divisão final bifurcado, ramos terminais em número de 3 e ramos polares ausentes. E em relação aos achados inéditos da nossa pesquisa, está a relação entre diâmetro e sexo e diâmetro e cor, sendo visualizado um diâmetro maior em indivíduos do sexo masculino e um diâmetro maior em indivíduos brancos. E em relação ao trajeto e ao sexo, onde o padrão dorsal foi mais visualizado em indivíduos do sexo masculino e o padrão suprapancreático mais em indivíduos do sexo feminino. Aqui estão as nossas referências. Assim concluo a apresentação e agradeço pela atenção.